Olá, vamos corrigir a avaliação bimestral. Primeira questão, numa prova com 20 questões, 3/10 das questões são objetivas, ou seja, questões de múltipla escolha, e as demais são questões discursivas. Paulo errou 1/2 das questões objetivas e acertou todas as demais. Quantas questões Paulo acertou? Então, eu vou começar com uma figurinha, mas não precisa fazer figurinha, quem consegue fazer direto está tranquilo, não precisa. Então, primeira coisa, nós precisamos descobrir quantas questões objetivas essa prova possui. Depois é só tomar 1/2 dessas questões, que são as questões que ele errou, e como ele acertou todas as demais, né, é só pegar o total 20 e tirar as que ele errou, o que sobrar é o que ele acertou. Então, a primeira coisa, como a prova tem 20 questões, e 3/10 dessas questões são questões objetivas, então, você deve dividir o seu inteiro, as 20 questões, em 10 partes iguais. 3/10 quer dizer que eu dividi o inteiro em 10 partes iguais. E tomei 3 dessas partes para ser questões objetivas. Mas como é que você calcula, então, 3/10 de 20? Ou seja, você divide o seu inteiro em 10 partes iguais. Fiz uma figurinha aqui com 10 partes iguais. E 3 dessas partes, isso aqui é 3/10. Essa partezinha aqui corresponde a 3/10. São 3 partes de um total de 10 partes. Então, como é que você faz para descobrir quanto são 3/10 de 10? Bom, primeiro você deve descobrir quanto que vale um décimo, né? Quanto que vale uma parte dessas. 20. Como são 10 partes iguais, você deve dividir o 20 por 10, para descobrir quanto cabe em cada parte dessa. Só que 20 dividido por 10 é 2, ou são 2, né? Significa que cada uma dessas 10 partes corresponde a 2 questões. 20 questões dividido para 10 partes iguais, dá 2 questões para cada um décimo, para cada uma dessas 10 partes. Como eu quero 3/10, ou seja, 3 partes, então basta multiplicar 2 por 3, 6 questões, tá bom? Posto isso, nós sabemos que ele errou metade das questões objetivas, 1/2. Então você vai pegar as 6 questões, vou fazer aqui mais uma figurinha. O total de questões objetivas são 6. 6 questões objetivas. Como ele errou 1/2 das questões objetivas, então ele errou a metade. Ou seja, divide o 6 por 2. Então, isso aqui são as questões que ele errou. Das 6 questões objetivas que existiam na prova, ele errou metade. Então, ele errou 3. Se ele errou 3, e a prova tem 20 questões, então ele acertou 17 questões. E aqui eu vou colocar um textinho, como você poderia escrever isso de maneira que fique claro, né? Então, uma maneira de fazer isso, uma solução, não é obrigado a escrever desse jeito, você pode escrever com mais detalhes, eu aqui fiz bem resumidinho, mas esse resumo aqui diz exatamente o que está, a ideia que nós acabamos de discutir. Ou seja, há 3/10 de 20 questões, ou seja, 3/10 de 20 são questões objetivas. Só que 3/10 de 20, como é que nós fizemos essa conta? Pegamos o 20, dividimos o 20 por 10, achamos 2 e tomamos esse resultado e multiplicamos por 3, já que são 3 partes. 2, 2, 2, 3 vezes 2. Aqui eu escrevi de um outro jeito, mas é equivalente porque dividir 20 por 10 e depois multiplicar o resultado por 3, dividir 20 por 10 é 2, 2 vezes 3 é 6. É a mesma coisa que fazer o seguinte, multiplicar o 20 por 3/10, certo? Tanto faz escrever de um jeito ou de outro, porque ao invés de dividir por 10 e depois multiplicar por 3, você pode, se preferir, se for conveniente, multiplicar primeiro por 3 e depois dividir por 10. Vai dar a mesma coisa. De um modo geral, é sempre melhor dividir primeiro, se isso for possível. Quando não é possível dividir logo, você pode multiplicar primeiro para depois dividir pelo número, pelo denominador, tá bom? Aqui eu já escrevi direto. Isso aqui é 3/10 vezes 20. É a mesma coisa que está aqui. De qualquer modo, vai dar 6. Então, há 6 questões objetivas. Mas aqui eu disse como que eu encontrei esse... Eu peguei o 20, dividi por 10 e multipliquei por 3. Ou simplesmente calculei 3/10 de 20 multiplicando 20 por 3/10. Dá no mesmo. Paulo errou a metade dessas... Paulo errou metade das questões objetivas. Então, Paulo errou metade de 6. Ou seja, 1/2 vezes 6. Só toma o 6 e divide por 2. E toma uma dessas partes, foi o que nós fizemos aqui na nossa figurinha, tá bom? Portanto, ele acertou 20 menos 3, né? 17 questões. Essa é uma maneira de escrever.
E aqui do lado eu coloquei uma outra solução, uma outra maneira de escrever também. Essa segunda maneira aqui é para quem não precisa de figurinha. Já está tão claro o conteúdo, ele não precisa de figurinha. E dá para usar a ideia de multiplicação de frações, né? Foi discutida na sala essa ideia de multiplicação de frações, então dá para resolver usando multiplicação de frações, e aqui essa solução não carece de nenhuma figurinha para entender. Veja, como o Paulo errou metade ou meio das questões objetivas, e eu sei que a prova tem 3/10 das questões como sendo questões objetivas, então ele errou o quê? Ele errou a metade de 3/10. Mas como é que nós calculamos metade de 3/10? Discutimos isso durante as aulas. Metade de 3/10 é 1 meio vezes 3/10. Né? Nas aulas presenciais nós dizemos por que isso funciona, por que você multiplica. Né? Então vai ficar 1 vezes 3 é 3 e 2 vezes 10 é 20. Então, na verdade, ele errou 3/20 das questões da prova, já que ele errou a metade de 3/10. Metade de 3/10 é 1 meio vezes 3/10, que é 3/20. Ou seja, ele errou 3/20 de 20. Né? Ou seja, ele errou 3/20 da prova, mas a prova tem 20 questões, então ele errou 3/20 de 20. Só que 3/20 de 20 é 3. E aqui, de novo, você pode dividir 20 dividido por 20 dá 1, 1 vezes 3 é 3, ou 20 vezes 3 dá 60, 60 dividido por 20 é 3 de qualquer jeito. Então ele errou 3 questões. Portanto, Paulo acertou 20 menos 3, que é 17 questões. Tranquilo? Essa é a questão 1. A questão 2, ela é bem interessante, apesar de bastante simples. Vou usar a mesma folhinha aqui. Questão 2. Na casa de Flávio consome-se 2/14 de uma lata de leite por dia. Quantas latas de leite serão consumidas ou são consumidas em 28 dias? Bom, a ideia é a seguinte. Num dia, são consumidos 2/14 de uma lata de leite. Em 2 dias, é só juntar 2/14 do primeiro dia com 2/14 do segundo dia. Em 3 dias, primeiro dia, 2/14, segundo dia, mais 2/14, 3 dias, mais 2/14. Então, se fosse 3 dias, seria simplesmente 3 vezes 2/14. Como são 28 dias, então, é só multiplicar 28 por 2/14. E aí eu escrevi isso aqui. Né? Você poderia escrever a solução numa única frase. São consumidos 28 vezes 2/14. Só que 28 vezes 2/14 são 4 latas. Você vai pegar como cada dia são consumidos 2/14, vamos multiplicar 28 por 2/14. Mas nós vemos nas nossas aulas como é que você faz para multiplicar isso, né? Vai ficar 28 vezes 2 dividido por 14. Isso é 28 vezes 2/14. E aqui você tem duas maneiras de fazer isso, né? Uma delas é dividir logo 28 por 14. 28 dividido por 14 dá 2. 2 vezes 2, 4. Ou, se você preferir sofrer um pouquinho mais, pode multiplicar 28 vezes 2, ver quanto que dá essa conta, né? E depois tomar esse resultado e dividir por 14, você vai achar 4 também. Tá no mesmo. Tá bom? Essa é a questão 2. A questão 3 é o seguinte. Pedro possui canetas de 3 cores. 1/3 das canetas são pretas. 2 canetas são verdes e 6 canetas são azuis. A pergunta é, quantas são as canetas de Pedro? Vamos lá. Se 1/3 das canetas são pretas, então, de novo, não precisa figurinha. Dá para fazer direto, mas estou fazendo figurinha para aquela pessoa que tem um pouco de dificuldade. Essas figurinhas, como nós vimos, facilitam bastante. Então, se você dividir o teu inteiro, o total de canetas, em 3 partes iguais, 1/3 são canetas pretas. Aqui são canetas. 1/3 é uma parte de um total de 3. Então, 1/3 dessas canetas são pretas. O restante são as outras cores. Mas o que sobrou aqui? Sobraram essas 2 partes. Então, todo o restante aqui são canetas verdes e azuis, juntas, né? São canetas verdes mais as canetas azuis. Só que eu sei também que canetas verdes e azuis juntas, elas representam... Claro, elas representam 2/3, né? Mas eu sei que tem 2 canetas verdes e 6 canetas azuis. Então, significa que esses 2/3 que restaram, né, depois, você sabe que 1/3 são pretas. Esses outros 2/3
são canetas azuis e verdes. Só que azuis e verdes, juntas, somam 8 canetas. Então, aqui está praticamente resolvido o problema, porque agora, para você saber o total de canetas, que é o que está pedindo no problema, eu só preciso saber quanto corresponde, quantas canetas correspondem a 1/3 do total. Como eu sei que 8 canetas correspondem a 2 partes, a 2/3, então basta dividir 8 por 2. Quando você divide 8 por 2, você encontra 4. Então essas duas partes juntas representam 8, então cada uma representa 4 canetas, cada 1/3, cada parte dessas. E, portanto, o total, como são todas partes iguais, essa parte que está aqui também representa 4. E, portanto, o total é 4 vezes 3. O que é que nós fizemos? Tomamos o 8, dividimos por 2, já que essas canetas representam duas partes, e tomamos esse resultado e multiplicamos por 3, porque cada parte vai caber 4 canetas, a mesma quantidade. Como é que você poderia escrever essa solução? Uma justificativa clara, né? Sem precisar... Eu escrevi aqui de duas maneiras. Vou colocar aqui a primeira. Vou colocar perto da figurinha para ficar tranquilo, né? Vamos ver se vai dar certo. Então, uma maneira de escrever seria essa daqui. Ficou muito grande o texto, né? Como 1/3, quer dizer, muito largo aqui o espaço. Como 1/3 das canetas são pretas, foi o que nós pensamos, né? Então, as 2 mais 8 canetas, verdes e azuis, juntas, representam 2/3. Como é que eu achei esse 2/3? Não precisa escrever, pode colocar 2/3 direto. Eu coloquei só para ficar bem claro mesmo. Você tinha 3 partes, 3/3. Como 1/3 é preta, então sobraram 2/3. Esses 2/3 das canetas de Pedro, elas representam essas canetas verdes e azuis juntas. Então, foi o que nós fizemos aqui. Se 1/3 é preta, então sobram 2/3 para ser azul e verde. Portanto, Pedro possui, basta multiplicar esse 8, né, por 3 meios. Ou seja, você divide o 8 por 2 e toma esse resultado e multiplica por 3. Né? Foi o que nós fizemos. Pegamos o 8, dividimos por 2 e achamos 4. Como as 3 partes são iguais, então multiplica 4 por 3. Foi o que nós fizemos aqui. Mas dividir 8 por 2 e depois multiplicar por 3 é a mesma coisa que, né, se for conveniente, multiplica primeiro 8 por 3 e depois divide por 2. Ou simplesmente escreve 8 vezes 3 meios, que foi como eu fiz aqui. Certo? Ou você poderia ter escrito assim, né, essa partezinha final aqui, e de um outro jeito, que também é equivalente, aqui vai ficar cortando um pedacinho, depois eu volto. De novo, ó, como 1/3 das canetas são pretas, então as 2 mais 6 igual às 8 canetas verdes e azuis juntas representam 2/3 das canetas de Pedro. Assim, Pedro possui, aí eu fiz do jeito que está aparecendo na figurinha, 8 dividido por 2, que é 4, aí multiplica esse resultado por 3, 12 canetas. Está claro aqui na figurinha. Beleza? Essa é a questão 3. Agora vamos para a quarta questão. A quarta questão é uma questão bem interessante. João criou uma playlist contendo apenas música clássica. 3/10 das músicas são de Beethoven, 4/20 são de Mozart, 1/4 são de Bach e as 10 restantes são de Chopin. A playlist de João possui, e aí tem as alternativas. Quantas músicas possui a playlist de João? Então, de novo, dá para fazer sem figurinhas, é bem tranquilo, mas eu fiz aqui uma figurinha, né, como tem um... Se você olhar para os denominadores, até coloquei um esqueminha aqui, uma espécie de rascunho. Fizemos um rascunhozinho aqui bem tranquilinho. Beethoven representam 3/10, Bach 1/4, Mozart 4/20 e Chopin o restante. Né? E aí é o seguinte, olhando para esses denominadores, 3/10, 1/4 e 4/20, percebe-se que o 20 é múltiplo dos 3. Se fosse mais difícil, você poderia calcular, usando qualquer artifício que você conhecer, o menor múltiplo comum entre 4, 10 e 20. Mas aqui, como é simples, nem precisa gastar tempo com isso. O menor múltiplo comum entre 4, 10 e 20 é 20, ou seja, 20 é um múltiplo dos 3. Não precisa ser o mínimo, pode ser qualquer múltiplo, pode ser, sei lá, 200, desde que seja múltiplo comum dos 3. Mas aqui o 20 está muito evidente, né? 20 é múltiplo de 4 e 20 é múltiplo de 10. Então, isso aqui dá para melhorar.
Esse 3 décimos, essa fração é equivalente a, se você multiplicar em numerador e denominador por 2, isso é 6 vigésimos. E 1/4 é equivalente a, multiplica numerador e denominador por 5, vou fazer bem direto, isso é 5 vigésimos. Pronto, então estou com as 3 frações agora com o mesmo denominador. Beethoven tem 6 vigésimos das músicas, Bach 5 vigésimos e Mozart 4 vigésimos. Fiz então uma figurinha aqui com 20, dividi essa figurinha em 20 partes iguais. O que sobrar aqui é a fração que corresponde às músicas de Chopin. Então vamos lá. Bom, Beethoven são 6 décimos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso aqui são 6 décimos, isso aqui é Beethoven. Bach representa, corresponde a 5 vigésimos, 1, 2, 3, 4, 5. E Mozart, 4 vigésimos, 1, 2, 3, 4. Isso aqui é Mozart. Agora, juntando tudo, se você somar 6 vigésimos mais 5 vigésimos mais 4 vigésimos, você vai obter 15 vigésimos. Para 20 está faltando quanto? Está faltando 5. Exatamente o que restou aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Essas 5 músicas restantes só pode ser do Chopin. 5 vigésimos. Mas eu sei também que as músicas de Chopin são 10 músicas. As 10 músicas restantes são de Chopin. Significa que esses 5 vigésimos aqui correspondem a 10 músicas. Correspondem a 10 músicas. E agora o problema está praticamente resolvido, porque para saber o total de músicas, basta saber quanto vale um vigésimo, ou quantas músicas corresponde a um vigésimo, ou um vigésimo corresponde a quantas músicas, né? Fica mais elegante. Bom, se 5 vigésimos, 5 partes iguais, correspondem a 10 músicas, significa que cada uma dessas 5 partes corresponde a 10 dividido por 5. 2, 4, 6, 8, 10. Pronto, mas eu tenho 20 partes iguais a 2. Portanto, o total de músicas é... Claro, todas essas demais partes são todas iguais a 2. Então, 20 vezes 2, 40 músicas. Certo? Como nós escreveríamos isso? Eu vou colocar aqui o mesmo texto que você acabou de... Essa ideia eu só vou colocar no texto. Você pode dar uma pausa no vídeo aqui e ver essa escrita. Né? Certo? Pode dar um pause e dar uma olhada. Eu basicamente escrevi a mesma coisa que nós acabamos de discutir. Certo? Simplesmente isso. Quer dizer, as músicas de Beethoven, Mozart e Bach juntos correspondem a, e somei as frações, 15 vigésimos, porque nós vimos lá, das músicas da playlist. Segue-se que as 10 músicas de Chopin correspondem a 5 vigésimos das músicas. Portanto, a playlist de João possui, tomamos o 10, dividimos por 5, em 5 partes, e esse resultado foi multiplicado por 20, 40 músicas. E tem uma outra solução, que é até mais elegante que essa que eu vou mostrar aqui. Solução 2. O começo é o mesmo, né? As músicas de Beethoven, Mozart e Bach juntas representam 15 vigésimos. Então, 15 vigésimos das músicas. Então, as 10 músicas de Chopin correspondem a 5 vigésimos. Só que aqui dá para simplificar. Os 5 vigésimos é equivalente a 1/4. É só dividir numerador e denominador por 5. 5 dividido por 5 é 1. 20 dividido por 5 é 4. Então, as músicas de Chopin, as 10 músicas de Chopin, correspondem a 1/4 da playlist. Então, se você dividir, se 1/4 das músicas são de Chopin, quer dizer que se você dividir o teu inteiro, o total de músicas, em 4 partes, uma delas, 1/4, uma das 4 partes, são músicas de Chopin. Mas eu sei que tem 10 músicas de Chopin. Pronto. Então, como são 4 partes e todas elas são iguais a 10, é só multiplicar 10 por 4. 40 do mesmo jeito. Essa solução é até mais simples. Portanto, a playlist de João possui 4 vezes 10 músicas, que é igual a 40 músicas. Certo? Então, vou deixar aqui de novo. Você pode escolher qualquer uma dessas duas soluções, a que você achar mais simples. Sempre que puder simplificar uma fração, você vai obter uma solução mais elegante, mais fácil, com contas menores.